inclusive conferindo aqui as últimas informações. Aí, todo mundo reunido? Só não falei com a primeira-dama, Edna Maciel, que está conosco aqui. Boa tarde, Edna, seja bem-vinda. Prazer recebê-la aqui mais uma vez. Mas todos os outros eu já conversei. O vereador Gustavo Carvalho, vereador de Teresina, do PSDB, também falou sobre a sua relação com o prefeito, da possibilidade de assumir a pasta da economia após a reforma administrativa. E falou também da sua situação no PSDB. Veja aí. Nós estamos na base, doutor Pessoas. Vimos que o doutor Pessoa tem procurado fazer uma boa gestão, procurado melhorar a sua gestão. Né? Isso, ontem eu vi que ele, inclusive, assinou, né, um projeto muito importante para as escolas públicas, né, um projeto social voltado ali para as mulheres de baixa renda que precisam, né, de absorventes, né? E isso é muito importante, essa preocupação social do prefeito. Então, nós vamos, sim, trabalhar junto com o prefeito, ajudar a nossa cidade. Nós tivemos quase 6 mil votos em Teresina. É importante a gente dar a resposta para essas pessoas que são, né, o fruto desse nosso mandato. Eu não faço nenhum desenho em relação à reforma. O prefeito está preparando, cabe ele fazer análise e ver o que é melhor. Né? Não só o vereador Gustavo, como todos os vereadores de Teresina estão empenhados em fazer e discutir a cidade de Teresina como um todo. Né? Independentemente de que rumos, né, o prefeito queira tomar. Eliezer Rodrigues. Vou só fazer uma pergunta simples e direta. O vereador Gustavo Carvalho está falando de Teresina? De Teresina e uma fala agradável aos ouvidos do prefeito. Por favor. Bom, vamos só colocar o retorno do Eliezer aqui no estúdio para a gente acompanhar o comentário do Eliezer. Vamos lá. Eu dizia, Douglas, que o vereador Gustavo de Carvalho adotou já um discurso agradável aos ouvidos do prefeito. Nós estamos falando de alguém eleito pelo PSDB, partido que o prefeito combateu e muito de frente na eleição municipal e agora conta inclusive com vereadores da antiga oposição, porque já se comportam como se fossem da base, da situação, e dentro das especulações que envolvem a reforma administrativa, que deve ser apresentada aí até o início do próximo ano, está o nome do vereador Gustavo de Carvalho, alguém que tem experiência como gestor do shopping da cidade, tem condições de cuidar da pasta da economia solidária. Que era a pasta da Jesse. Exatamente, essa pasta que no caso agregaria a gestão do shopping da cidade de Teresina. E isso geraria a convocação do primeiro suplente do PSDB para a Câmara, que é o ex-vereador Ítalo Barros. Ou seja, 2 aliados. De uma vez só o prefeito conseguiria agregar e engraçado, né? Como você disse, aliás, 2 aliados ex-oposicionistas. Isso. Eleitos pela base, então, comandada pelo ex-prefeito Firmino Filho. Verdade. Edna Maciel, o vereador fala de Teresina, a capital do estado do Piauí, porque não é possível tantos elogios, ou então a realidade paralela, né? Um ponto de interrogação. Será que ele vive na mesma cidade que a gente? Com todo respeito ao vereador, né, eleito, enfim, pelo voto popular, mas nós sabemos todos da realidade da capital. Ele citou projetos que realmente são importantes, de suma importância, mas a capital precisa de mais, de muito mais. Nós estamos passando por um momento de crise nos transportes, acabamos de mostrar aí também crise na saúde. Temos denúncias e vamos trazer aqui de crise habitacional, de promessas não cumpridas, e depois nós vamos ter aqui esse material para vocês, em termos de habitação. E aí, realmente, eu acho que é uma questão de conveniência, como vocês citaram, oposição e agora situação, base governista. A gente sabe que na política existe, isso é da política, né? Nós vivemos isso sempre, mas nunca aceitamos logo de primeira. Num momento desse, vivemos um momento de eleição e vivemos num momento já pensando, a gente sabe que os políticos estão vivendo já 2024, principalmente quando a gente fala da vereança e do prefeito. Então, assim, creio que o vereador está mesmo, como o Eliezer falou, né? Ele está
é o discurso dele, é o momento dessa fala dele, uma fala agradável aos ouvidos de quem ele quer agradar. Tássio Cruz, só para a gente informar aqui o nosso telespectador e a nossa telespectadora. O G8 é formado por quem? Vamos lá. Vamos Gustavo de Carvalho, que outrora falava. O Gustavo de Carvalho está no G8? Está. Esteve no grupo que se reuniu. Pois então ele esteve. Pois então é G7. Gustavo, vamos lá então. Gustavo de Carvalho, Venâncio Cardoso, estiveram também Enzo Samuel, vereador Deolindo Moura, Alain Brandão, também esteve vereador, deixa eu puxar a foto aqui. Bruno Vilarinho, Poliana Rocha, Marquinhos Costa. Isso. E Marquinhos Costa. E Marquinhos Costa. O G8, Douglas, viraria G8 com a chegada de Tanandra e a saída de Enzo, que como presidente não entraria nesse grupo. Alguns critérios. Quer dizer, não entraria oficialmente, né? Mas ele seria, Douglas, um fato curioso. Hoje eu e alguns vereadores fazemos as contas lá no parlamento. O G8, como a gente já explicou, um grupo de 8 vereadores insatisfeitos com a falta de participação na gestão do Dr. Pessoa, que não são da oposição, é preciso deixar bem claro, nenhum desses são da oposição, que cobram mais espaços. O fato curioso, Douglas, os 8 vereadores do G8, com mais 6 vereadores de oposição, vamos a eles. Hoje já se consolidaram como oposição, Evandro Ide, Paulo Lopes, Edson Melo, Lobão, Aloísio e Ismael. 6 vereadores de oposição. Evandro Ide, Edson Melo, Lobão, Aloísio Sampaio, Ismael e Paulo Lopes. 6 vereadores de oposição hoje no parlamento. Com os 8 do G8, Douglas, virariam 14. Nós temos 29 vereadores no parlamento. Olha que curioso. A metade dos votos seria desse grupo, caso o prefeito não sinalize, não se aproxime desse grupo. O voto de Minerva, o voto decisivo, iria para quem? O presidente da casa, Enzo Samuel. Que também não está nada satisfeito, lembrando daquele episódio da liderança, relâmpago, e por aí vai. Satisfeito. Mas sobre Edson Melo, Evandro Ide, Luiz Lobão, Ismael Silva, Paulo Lopes e Aloísio Sampaio. Aloísio Sampaio. E eu ouvi, Douglas, 2 frases que foram marcantes, e eu inclusive coloquei uma matéria no Portal Dia falando sobre isso. Com um vereador, ele disse o seguinte para mim: esses 8 do G8, abre aspas, ainda não são da oposição. E um outro vereador me disse uma frase bem interessante. O seguinte, o prefeito Dr. Pessoa pode acabar igual a ex-presidente Dilma, cheia de cargo na mão e sem ninguém para dar, porque ninguém mais vai querer. Ô Tássio, e desse G8, que aqui é G7, porque o Gustavo de Carvalho, depois dessa entrevista, não está no G8. Tem Samuel. Quem ainda está com propensão a integrar esse grupo? Ainda tem a vereadora Tanandra, que ainda não faz parte dos 8. Caso ela entraria Enzo Samuel como presidente, sairia, então ficaria G8. Com a propensão, Douglas, existe ali alguns vereadores que hoje são contemplados, mas não tanto a contento, como, por exemplo, o vereador Leonardo Eulálio, o vereador Capitão Roberval e o vereador Neto do Angelim e vereador Valdemir Virgínio. Vereadores que não estão contemplados, não são de oposição, não fazem uma oposição tão ferrenha contra os outros 6, mas criticam a gestão do Dr. Pessoa. Ou seja, Douglas, o clima é de muita instabilidade para o prefeito do parlamento. Esses vereadores cobram uma conexão, um diálogo com o Palácio da Cidade que não existe hoje. Edna Maciel, eu já falei com a Edna, né? Já. Mas eu vou aproveitar e perguntar quem é que sobra para o prefeito? Preferência. Hã? Quem é que sobra para o prefeito? Pois é. Quem apoia de verdade? Quem apoia de verdade, Tássio, prefeito? Aliás, Edna, quem apoia de verdade aí é que está difícil, viu? Pensa numa pergunta difícil. Os suplentes. Os secretários. Essas contas. Eu quero saber do João Magalhães o seguinte. Enzo Samuel, o futuro presidente da Câmara Municipal de Teresina, pelo menos até agora ele tem sinalizado que não vai ter uma postura parecida com o Jeová Alencar, não, viu? Ele não vai ser tão, digamos, benevolente com o executivo municipal, não, viu, João? Até porque, Douglas, na prática é bom lembrar que Jeová Alencar sempre teve todos os motivos para ser um grande aliado de Dr. Pessoa,
afinal de contas ele controla ali o comando da SAAD Sul, que é a principal, vamos dizer assim, subprefeitura do município da cidade de Teresina, além, claro, de ter outros espaços dentro da estrutura administrativa, como a Secretaria Executiva lá no esporte, né, na CEMEL. Enfim, Jeová Alencar tem motivos de sobra para ter um bom relacionamento com o Poder Executivo. Já Enzo Samuel não tem toda essa estrutura, não comanda toda essa estrutura dentro da Prefeitura de Teresina. Só aí já seria uma grande diferença. É claro que, como presidente da Câmara, ele tem as condições políticas de viabilizar mais espaços, mas aí vai depender também de como é que ele vai querer implantar uma agenda de relacionamento com o Poder Executivo. É bom lembrar que Jeová Alencar se consolidou como liderança política exatamente porque tinha um bom relacionamento com os parlamentares, representava esses vereadores e conseguia entregar resultado para a Prefeitura de Teresina, para o prefeito Dr. Pessoa. Tanto é que mesmo com muitos erros da gestão, Dr. Pessoa nunca chegou a ficar ameaçado na Câmara Municipal. Já Enzo Samuel vai ter ainda que demonstrar na prática se vai ter essa capacidade de articular apoios, de entregar resultado para Dr. Pessoa, para, obviamente, num segundo momento, tentar buscar cavar mais espaços dentro da gestão. Então, a mudança ela será pontual e ela será muito prática. Enzo Samuel não tem como ser, de fato, um grande aliado de Dr. Pessoa, pelo menos nesse início de mandato, já que ele anda longe de ter as condições de estrutura que Jeová Alencar sempre teve na Prefeitura de Teresina. Agora, Douglas, tem um detalhe aí, que é o seguinte, rapidinho, tá, só para dizer o seguinte, veja que os últimos 2 anos de Jeová Alencar, depois da aproximação com o Dr. Pessoa, foram marcados com foco na eleição de deputado estadual. Ele no grupo, Dr. Pessoa, apesar dele ser o principal articulador do grupo. Agora, os 2 anos de Enzo Samuel vão ser focados na eleição de 2024. Ou seja, na reeleição de Enzo Samuel, na reeleição dos vereadores. Então, esse olhar do parlamento para a prefeitura é um olhar diferente do olhar do parlamento na eleição estadual, vou deixar claro. E na própria eleição do Poder Executivo, afinal de contas, exatamente. A gente tem vários candidatos postos e a gente sabe, por exemplo, da ligação de Enzo Samuel com alguns nomes que já estão à mesa na sucessão de 2024. Tudo isso pode influenciar bastante na postura que o novo e próximo presidente da Câmara Municipal de Teresina vai exercer o seu mandato. Douglas, só para fechar o assunto G8, o pleito desses vereadores são 3. Sim. 2 SAADs e a Sencasp. É o que eles pleiteiam junto à prefeitura. Quais são as SAADs? As SAADs, qualquer uma das que o prefeito assim o definir, sendo que a SAAD Norte já estaria comprometida com o vereador Enzo Samuel. Essa é a formação que eu ouvi de uma fonte lá na Câmara hoje. Vamos ver, hein? O vereador Antônio José Lira comentou sobre sua saída e sobre Dragalana. Vai falar esse nome Dragalana, foi o nome mais pronunciado assim durante uns 6, 7 meses, os 6, 7 primeiros meses da gestão do Dr. Pessoa, foi o nome mais pronunciado por ele. Vamos ouvir o que disse o vereador Antônio Zé Lira. Retirar o Antônio Zé Lira, ele diz que não está satisfeito na Secretaria da Juventude, é isso que ele diz, muito atencioso, até me ligou, eu disse para ele ficar à vontade, e eu vou continuar aqui até o último minuto, atendo qualquer decisão judicial. Olha, vamos lá, vamos analisar aqui. Vou começar com o Tássio. Dácio Cruz, com a volta de Dragalana, né? Dragalana volta para a Câmara, né? É o que ele busca, Douglas. Ele protocolou o pedido lá de retorno para assumir a vaga. Ele é o primeiro suplente do PSD. Porém, o que diz o vereador Jeová Alencar, presidente da casa, é que para ele voltar, Douglas, Renato Berger teria que voltar para a Câmara e assumir outra secretaria, seguindo aquela jurisprudência. Tem um lapso temporal para respeitar. Isso, de que como ele abdicou para ir para se manter na Secretaria de Esportes, ele não teria direito. Então, ele deve judicializar. Então para ele voltar, Renato Berger teria que voltar para a Câmara. Sair novamente. Sair de novo, isso. Mas não podia ir para a mesma secretaria? Pode, né? Voltar para a mesma, né? Existe uma dúvida jurídica se ele precisa ir para outra secretaria ou para a mesma, para o ato de nomeação. Pense numa engenharia, meu amigo, bem feita. Mas certamente ele pode voltar para a mesma secretaria se ele permanecer um dia como vereador, já que ele é o dono do mandato. Eu acredito que ele pode voltar para a Câmara e um dia depois. Mas veja bem.
É uma estratégia, Tem né? muito mais. Eu quero saber de vocês. Eu acho que tem muito mais nessa história do Dragalana, de querer voltar para a Câmara, assumir o mandato na Câmara Municipal, do que propriamente insatisfação. Isso aí já não é o começo da confusão política, já? Sem dúvida. Só que tem um ponto muito curioso, Douglas. Sabe quem é o secretário executivo da CEMEL? O filho do vereador Jeová Alencar. Vixe. É um começo, aliás. Já? Já pode ser uma investida aí contra Jeová e pessoas do seu grupo. No caso, o vereador Antônio José Lira. Já é uma seta lançada. Mas isso tem doutor Pessoa por trás? E pela frente. Edna Maciel, por favor, me socorra. Uma seta por trás. Não. É uma figura, assim, aliás, impagável, viu? Olha, Mas dá para entender bem, mas, né? Edna, isso não vai terminar bem, não, porque vai chegar um momento que vai ser realmente... Começar a medir forças aí, e, meu amigo, num cabo de guerra como esse, as duas partes nunca saem ganhando, viu? E a gente mal terminou, está terminando uma guerra e um rearranjo desse tabuleiro todo em nível nacional e estadual. E agora a gente vê, já estamos prevendo aqui, como fazíamos antes, como é que vai pegar fogo as próximas eleições para 2024. E os arranjos parece que vão ser, pelo que o Eliezer falou aí, as setas estão sendo lançadas já. Douglas, João Magalhães, quando um país quando o país declara guerra a outro país, e aí você diz assim, o país X, as tropas militares do país X começaram a fazer exercícios militares na fronteira. Sim. E tal, se preparando para dar início à guerra. É mais ou menos esse o quadro com essa manifestação de Dragalana? É exatamente esse o quadro, Douglas. É interessante que você disse que nesse atrito entre dois grupos, normalmente ninguém sai ganhando, porque obviamente o que gera um bom resultado no que diz respeito ao trabalho é a estabilidade. Na medida em que há uma instabilidade... ou é a trilha do programa, hein? É a trilha. Na medida em que a trilha. Há uma certa instabilidade, nenhum dos grupos políticos sai ganhando. E eu acrescento, muito menos a população de Teresina. Afinal de contas, a discussão, quando chega para a população, obviamente que a imagem é de que o Poder Legislativo está interessado em sair ganhando estrutura na Prefeitura, da Prefeitura está interessada em continuar com um orçamento grande nas mãos de parentes do prefeito, e a população fica sem transporte e vendo os seus representantes se digladiarem por conta do poder, sem nenhum demonstrar interesse ou capacidade em solucionar problemas que, como a gente observou, estão no transporte, na saúde, na educação, e todo mundo só de olho em 2024, travando uma disputa de poder sem apresentar soluções, sem pensar, não precisava nem apresentar. Se estivessem pensando nas soluções, nas alternativas para a população, com certeza a cidade estaria no cenário melhor. Agora, tem outra questão aí também, que é o seguinte, como nós já falamos aqui, essa impopularidade do doutor Pessoa. E aí você tem um grupo de vereadores buscando cargos na prefeitura. Vão ficar até quando? Porque não é possível que esse pessoal vá morrer abraçado com o doutor Pessoa. O Renato me lembra, Douglas, tem uma foto rapidinho aí pra gente ver. Vamos ver aí. Um projeto que foi aprovado na Assembleia, o fim da eleição para a mesa diretora. A reeleição, né? O Eliezer me corrige. Reeleição, o fim da reeleição, pode ser redundância, mas só para deixar claro. Reeleição dentro da mesma legislatura. Isso, na mesma legislatura, a adequação federal. Uma foto que resume bem, né, Douglas? Pode ser o atual e o futuro presidente da Assembleia conversando aí durante a sessão. O futuro? Isso. E o atual. Rapaz, o Tássio já cravou, viu? Georgiano. Não tinha cravado, mas vocês já tinham falado. Mas vem cá, Tássio. A possibilidade. Vai ter consenso? Eu acho difícil. Vai ter disputa. Sim. Com disputa é um dos nomes que está... Não, é um dos nomes. Mas aí o deputado Georgiano não entra naquele perfil que você falou, de secretariado? Isso, tem a possibilidade, né? Caso ele deixe, não pode disputar. Mas o consenso é que vai ter disputa. Hein? O consenso é que vai ter disputa. O consenso mesmo é que vai ter disputa. E quem não tem consenso. E quem deu em primeira mão foi o Jornal Dia News, viu? Fomos nós que demos em primeira mão essa questão da disputa aí. E a oposição tá, só esperando. Muita gente querendo só esperando para ver como é que vai ficar lá a distribuição. Pegar essa presidência. Obrigado, Eliezer Rodrigues. Para colocar aí o comando geral, amanhã. Comando geral. Amanhã, a partir das 6 horas da manhã, da FM 92,7,
e a partir das 7h10 também na Dia TV com as primeiras e principais informações do dia. Obrigado, aliás, obrigado João Magalhães, obrigado Aida Maciel, obrigado Tássio Cruz, mas o agradecimento especial vai a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela companhia, é sempre um prazer saber que você está aí do outro lado, é sempre estimulante para toda a equipe trabalhar cada vez melhor, porque você é o nosso objetivo principal, deixar você muito bem informado. Nós voltaremos amanhã, logo após a propaganda eleitoral, aqui pela Dia TV no Sistema Dia de Comunicação.